Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Está rolando lá na Câmara de Vereadores de São Paulo, né? Obviamente que proposta pela extrema-direita, que nunca tem nada a propor para ajudar a população, eles propuseram uma CPI dos pancadões e do funk, né? Eles estão aí tentando criminalizar o funk por ser uma manifestação artística vinda da periferia, né? Eles estão tentando criminalizar o funk, prender as pessoas, né? Já perseguiram o Oruan, já perseguiram o Pose. Eles estão nessa aí de criminalizar o funk, e aí por isso fizeram a CPI dos pancadões e do funk lá na Câmara de Vereadores de São Paulo. E aí, o vereador Rubinho Nunes, que era do MBL, né, saiu do MBL, mas o MBL não saiu de dentro dele, fica querendo lacrar. Ele fica querendo lacrar lá na CPI. Só que ele teve pela frente, né? Por isso que eu digo que é bom vocês fazerem os cursos da OM Play, né? Porque quando você tem repertório, quando você tem propriedade para debater, não tem como você perder uma discussão. E foi o que aconteceu com esse rapaz que se chama Tiagson. Ele tem um perfil no Instagram que chama Canal do Tiagson. É Tiago de Souza o nome dele. Professor de música clássica e doutor em funk pela USP. Imaginem, professor de música clássica e doutor em funk pela USP. Porque toda vez que a extrema-direita quer diminuir o funk, eles ficam dizendo: por que não ensinam música clássica para os jovens? Eles só aceitam cultura na periferia se for música clássica. Música clássica que nem eles mesmos conhecem, tá? Eu não tenho nada contra a música clássica. Música clássica é bonito, lindo. Agora, você não pode exigir que todo programa social vinculado à música seja de música clássica, né? Vamos ser francos. Quantos jovens que vocês conhecem que ficam ouvindo música clássica, né? Estão lá no videogame ouvindo música clássica, estão andando na rua ouvindo música clássica. Muito pouco, né, gente? Infelizmente até, mas muito pouco. Muito pouco esses jovens estão ouvindo. Estão ouvindo os funks, estão ouvindo música brasileira, estão ouvindo música popular, porque é isso que faz a cabeça das pessoas, da maioria das pessoas. Não é todo mundo, né, que quer ficar lá, né, esnobando. Só ouço música clássica. Chego em casa e fico ouvindo, conheço todos os grandes músicos e todos os grandes maestros. É até meio antipático, né? Vamos combinar? E aí o Rubinho Nunes veio com esse papinho furado para cima do Tiagson. E aí ele respondeu. Coloca aí o primeiro vídeo, por favor. O senhor pode citar para nós aqui um único exemplo de conceito, harmonia ou técnica musical criada por Bach, Beethoven ou Debussy? Falar em harmonia tem que ter harmonia, porque existem outros modos, outros paradigmas de organização musical. Ou seja, falar em harmonia, falar em Bach, sendo que a pronúncia dele é Bar, falar em Debussy, sendo que a pronúncia é Debussy, além de ostentar um desconhecimento típico da ignorância que aliás foi estudada por Peter Burke, da Universidade de Cambridge. Se os senhores não respeitam mais a universidade pública, talvez Cambridge vocês respeitem. O Peter Burke estudou a ignorância e ele percebeu isso, né? A ignorância tem essa capacidade de ostentar. Os senhores teriam muito a contribuir com o estudo do Peter Burke. Gente, ele quis falar da harmonia, não sei o quê, como se ele entendesse alguma coisa de música clássica. Aí ele vai lá e pronuncia o Johann Sebastian Bach como Bach, né? Aí ele pronuncia o Debussy como Debussy. Nunca ouviu falar desses compositores. Você está exigindo que as pessoas na periferia só ouçam isso, gente.
Muito engraçado, né? Não, é ridículo, mas teve mais. Coloca o outro vídeo, por favor. O senhor afirmou nesse momento que a teoria musical é branca. O ritmo não é universal, doutor? Quem fez essa afirmação foi um musicólogo negro-americano que percebeu que o estudo musical é sempre em torno do homem branco europeu. Não tem uma pessoa negra na bibliografia. Louis Armstrong não foi estudado, Sam Cooke não foi estudado, James Brown não foi estudado, Etta James não foi estudada, Jimi Hendrix não foi estudado. Enfim, essas pessoas nunca foram estudadas na escola de música? Institucionalmente, elas não fazem parte da matéria de ensino obrigatória nos cursos de música. Quando se fala da música, de música popular em universidade, se fala sobre jazz, que é a música preta norte-americana que já passou pelo mesmo problema que o funk enfrenta. Exatamente o mesmo. Mas a gente sabe que leva um tempo para as manifestações periféricas serem legitimadas. E é muito curioso, porque quando eu falo que o preconceito com o funk é uma forma atualizada de racismo, vem sempre essa conversinha, mas Etta James, mais James Brown, mais Geraldo Filme, fica parecendo que pessoas adoram artistas pretos mortos, porque não tiveram que conviver com ele. E os artistas pretos do tempo presente, MC Ig, Negão Original, por exemplo, e muitos outros, lembrando que o funk é uma manifestação majoritariamente negra. Que coisa maravilhosa, né? Nossa, Thiagson, você está de parabéns. Né? Eles só gostam de músicos negros mortos. Olha, gente, essas pessoas que o Rubinho Nunes citou, quanto preconceito que elas enfrentaram. O Louis Armstrong tinha a fama de que gostava de fumar maconha, né? E tem um documentário que mostra essas relações entre o uso da maconha pelos músicos do jazz com o racismo que eles sofreram. Imaginem, Louis Armstrong, que é um cara hoje assim, está no cânone internacional, um dos maiores músicos mais respeitados, foi perseguido por conta de fumar maconha. Vocês acreditam num negócio desse? Vocês acreditam? Né? E é exatamente isso que ele falou. Aí, depois de mortos, maravilhoso, né? Mas quando estavam vivos, estavam lá sendo perseguidos. Tem um último vídeo aí para a gente encerrar essas lapadas incrivelmente satisfatórias nesse senhor ignorante querendo posar de entendido da música, que é o Rubinho Nunes. Curiosamente, tem 30 anos que houve a primeira CPI relacionando o funk ao crime. Isso aconteceu em 1995 no Rio de Janeiro. Ou seja, o que a gente está vendo é a repetição de uma tragédia. Quando não se estuda a história, a gente está condenado a repeti-la. Já houve uma CPI, já houve uma tentativa de associar o funk ao crime, aos problemas sociais, culpar o funk por problemas estruturais desse país. E já foi comprovado, por conta de todas as CPIs envolvendo o funk, não existe uma ligação direta do funk com o crime. A coisa não é assim. O que existe é um sensacionalismo. É uma pura e simples vontade de deslegitimar uma manifestação cultural que é legítima e que só é deslegitimada, eu repito, porque vem de pessoas negras, periféricas. A repetição histórica das mesmas tragédias mostram que alguns políticos são a decepção da espécie humana. Políticos são como fraldas, devem ser trocados constantemente pelo mesmo motivo. Alguns vereadores que foram caçados, a sociedade brasileira vai ganhar muito com a ausência deles. Obrigado pela pergunta. Um juiz do Tribunal Regional Eleitoral em primeira instância cassou meu mandato, me deixou inelegível pelos próximos 8 anos. Realmente, Thiagson, a Câmara de Vereadores de São Paulo vai ganhar demais sem essas pessoas, sem ideias, sem projetos, que baseiam seus mandatos apenas na perseguição ao pobre. Porque o Rubinho Nunes, ele odeia gente pobre. Você odeia gente pobre, Rubinho, e eu posso provar. Você fez um projeto, né, proibindo as pessoas de dar esmola para um pobre. Se uma pessoa pedisse um pão em São Paulo para alguém, se dependesse de você, seria criminalizada quem desse um pão a quem tem fome, que é o que dizia Jesus na Bíblia. Vocês odeiam pobres, vocês não conseguem disfarçar. E é o seu ódio aos pobres que está por trás da sua perseguição ao Padre Júlio, está por trás da sua perseguição aos cantores de funk. Vocês odeiam os pobres, vocês querem um pobre desde que ele seja domesticado, né? Que faça música clássica, que faça tudo que vocês querem que ele faça, de preferência como empregados das casas de vocês.